Adriles, falando com você agora sobre a Vaza Jato do Xandão, a Vaza Xande, Vaza Toga. Eu acho que a gente está num momento, a gente está agora fechando a segunda semana das denúncias, né? As denúncias começaram na terça-feira da semana passada, a gente agora nessa quinta está na segunda semana de denúncias. Eu queria que você, de repente, usasse o teu poder de síntese único para fazer um apanhado geral para a audiência do que mais te chocou até agora, do que você achou de mais relevante e qual o estado no qual a gente se encontra. Às vezes o jornalista faz uma análise pressupondo uma certa complexidade de dados, né, nas conversas, para estabelecer uma ambiguidade latente. Esse assunto é muito simples. O que você teve? Você teve um juiz instruindo assistentes a produzirem provas contra desafetos políticos. Acabou. Numa frase, se você quer que eu seja sintético, você resume isso tudo. Quando você tem um assistente dizendo: não, a gente não achou nada ali na Revista Oeste, só matéria de jornal, críticas eventuais, mas nada de absolutamente antidemocrático. Aí o outro cara chega e fala: olha, use a sua criatividade. Você sabe como é que é o nosso chefe. Use a sua criatividade para quê? Imagina um procurador, um juiz dizendo: use a criatividade para criar um crime que o outro diz que não encontrou. Aí tem outros exemplos assim, pavorosos. O cara fala assim: não, tem um pastor lá, o Sácer, mas ele não falou nada nem de urna. Quer dizer, e se falasse algo de urna, Paulo Figueiredo... Qual seria o problema, né? Qual o problema de falar de urna? Você pode falar de urna, da careca do Alexandre de Moraes, do processo eleitoral, falar que tem censura no Brasil, falar que o TSE foi parcial, foi o que eu falei, que eu fui censurado. Você fala que tem censura no Brasil, você é censurado. Retiraram meu Twitter durante 6 meses também. Exato. E, eventualmente, isso é democracia. Aí o cara ainda completa. A gente não achou nada com esse cara. Só falou do STF. Mas o Alexandre de Moraes colocou ele lá. E aí o cara ainda fala: olha, mas politicamente pegar um pastor evangélico, será que é bom? Isso, assim, é flagrantemente, é ostensivamente criminoso. Isso é para ter um escândalo nacional que envolvesse toda a OAB, todos os juristas, todos os advogados, todos os procuradores, todos os juízes do país. Isso é um juiz usando a máquina do Estado, a máquina da Justiça Eleitoral, a máquina do STF, a máquina da Justiça Suprema para perseguir pessoas. E aí a gente chega até o final, que é hoje. O que aconteceu? O que vai acontecer? Vai ser instaurado um processo que a polícia vai investigar quem vazou as mensagens. É a mesma coisa de que, sei lá, na Segunda Guerra Mundial se instaurasse um processo para saber quem vazou o segredo do Holocausto que matou 6 milhões de judeus. Você está de brincadeira comigo. Entendeu? Jornalismo é retirar do poder aquilo que os poderosos não querem dizer, não querem confessar nem para si mesmos. A gente tem o problema do Brasil, que você tem uma máquina de justiça que está querendo incriminar pessoas e que se coloca eles como a justiça personificada, a democracia personificada. É um bando de Luís XVI dizendo: l'État c'est moi, o Estado sou eu, a justiça sou eu. Agora, isso era para ter, volto a dizer, uma insurreição civil orquestrada, legítima, política, que uniria todos, entre a esquerda, entre a direita, porque o Glenn Greenwald é um homem de esquerda, né? O Elon Musk também não é exatamente sujeito de direita. Mas aí a gente chega, Paulo Figueiredo, de uma narrativa de uma ditadura, entre aspas, perfeita que se consolidou no Brasil, que tem uma imprensa subserviente, uma imprensa leniente a esses abusos, construtora desses abusos. Aí eu falo sobretudo da Rede Globo, que dá endosso a esse tipo de discurso. E aí a gente tem o mais grave. Não é só o Alexandre de Moraes, é o que todo mundo sabia, é todo mundo que está endossando ele, vendo uma coisa que não precisa nem ser jurista para saber, que é a justiça a serviço de calar, perseguir e massacrar adversários. Quando a gente fala de um discurso patético como o do Maduro, querendo justificar sua ditadura, que o Elon Musk é o demônio, que o Twitter é uma coisa do imperialismo americano, ele é ridículo, mas aqui os nossos juristas, os nossos ministros supremos, como o Barroso, que é considerado como um intelectual refinado e moderado, fala a mesma coisa do Maduro, quando ele diz o seguinte, para se defender: existe uma orquestração de extrema-direita mundial contra a soberania democrática brasileira. Isso é ridículo. Isso é a mesma coisa que o Nicolás Maduro. Que é? O Glenn Greenwald é um cara de esquerda? É um cara de direita? De extrema-direita, que quer acabar com a democracia brasileira? O Elon Musk é um cara de extrema-direita que quer acabar com a democracia brasileira? A Folha de São Paulo... O News fala isso abertamente. Também acusa de maneira incisiva. A Folha de São Paulo está incorrendo em fake news. Tá a mesma coisa das redes sociais.
Ou seja, ele deu o poder para a Folha de São Paulo falar o que ela quiser, enquanto ela fosse servir a ditadura que ele implementou, ele, Alexandre de Moraes e os demais do STF. Agora ele está ameaçando até a grande mídia. Ao nível da megalomania dessa gente. O nível da loucura dessa gente, dizendo que tem uma... Loucura não. Capciosidade, aliás. Capciosidade sem caráter. Dizendo que tem uma orquestração mundial de extrema-direita que envolve desde a Folha de São Paulo ao Elon Musk, ao David Agape, ao Glenn Greenwald, todo mundo aí de esquerda, que é uma articulação da extrema-direita mundial contra a soberania nacional do Brasil. Aqui, Barroso é Maduro. Aqui, Alexandre de Moraes é Maduro. Aqui, os próprios ministros mudinhos do Bolsonaro são Maduro. Pela covardia, pela omissão, operação ou pelo discurso canafobético. Existe uma perseguição hoje desvendada e clara, absolutamente clara, contra você, contra mim, contra o Constantino, contra o Augusto Nunes, contra o Fiuza, contra todos os jornalistas que algum dia ousaram criticar o sistema eleitoral, as urnas, a vacina, os ministros, qualquer coisa. É uma ditadura escancarada. E quem passa pano, ou quem relativiza, ou quem até faz uma crítica amena, está anuindo para essa ditadura. Simples assim.